Olá, fisioterapeutas, aqui é Rafael Ferres, presidente do CREFITO 3, e eu quero desejar a todos vocês boas-vindas ao CREFITO 3 Educa. Nós acreditamos que para o fortalecimento e valorização dos fisioterapeutas é preciso investir em qualificação no nosso exercício profissional. Para isso, o CREFITO 3, por meio das suas câmaras técnicas de especialidades profissionais, criou o projeto CREFITO 3 Educa. As sociedades e as associações que discutem as especialidades profissionais, elas são fundamentais para o desenvolvimento técnico-científico da fisioterapia. E a nossa gestão implementou as câmaras técnicas para cada especialidade da nossa profissão. Essas câmaras técnicas elas são formadas por profissionais renomados e referências em suas áreas de atuação. Além dessas câmaras técnicas produzirem pareceres científicos e serem órgãos consultivos da gestão do conselho, elas também têm a função de produzir eventos de cunho científico, como o projeto CREFITO 3 Educa, para todos e todas fisioterapeutas paulistas. Agora, às quintas-feiras, por meio do canal no YouTube do CREFITO 3, você poderá assistir palestras sobre as especialidades da fisioterapia, da terapia ocupacional e serão também abertos espaços para as discussões sobre os temas que serão apresentados nessas palestras. Então acompanhe as nossas redes sociais, siga a agenda do Conselho, siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acompanhe pelo seu e-mail o calendário de palestras e de eventos do CREFITO 3 e fique informado de quais serão os próximos eventos científicos produzidos pelas câmaras técnicas. Participe do projeto, deixe no seu comentário quais os temas, quais as especialidades e quais são os profissionais que você quer ver às quintas-feiras aqui conosco, dialogando pelo CREFITO 3 aos profissionais. Eu desejo um bom evento a todos e que nós possamos, juntos, profissionais, cientistas e pesquisadores e CREFITO 3, produzir eventos, palestras e seminários de alta qualidade científica para que a gente possa prestar à sociedade o melhor atendimento e uma assistência qualificada. Bom evento a todos! Boa noite, pessoal. Boa noite, Rayane. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um CREFITO 3 Educa. Então, vou me apresentar. O meu nome é Thaís Hiraishi, sou fisioterapeuta de formação, estou como delegada e assessora institucional do CREFITO 3 na atual gestão, que é presidida pelo nosso presidente, Dr. Rafael Martins Ferres, e pela nossa vice-presidenta, doutora Patrícia Rodrigues Rocha. Lembrando que essa nossa gestão, ela vai de 2021 até 2025, né? Então, o CREFITO Educa, ele é um projeto que retornou em fevereiro desse ano, né? E o principal objetivo é de colaborar, conforme o doutor Rafael já falou com vocês aí no vídeo, com a atualização dos profissionais inscritos na terceira região, promovendo, então, uma exação profissional. Lembrando que ele acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas, e a gente sempre alterna, né, a cada semana, um profissional fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional, para que a gente consiga contemplar, né, as duas profissões e todos os nossos jurisdicionados. A doutora Camila, que está aqui conosco no suporte, ela irá disponibilizar, né, daqui a alguns minutos, o link da avaliação e a lista de presença no chat, tá? Para garantir que todos vocês tenham acesso. Então, como ainda tem o pessoal entrando, daqui a alguns minutos ela vai disponibilizar para vocês, tá? Então, vou fazer a apresentação da nossa palestrante. Seja muito bem-vinda, a doutora Maria Fernanda Jacobi, fisioterapeuta, com o tema Reabilite através do Pilates. Então, a nossa palestrante, eu vou ler aqui a mini biografia dela. Ela é graduada em fisioterapia pela Unicid em 2002, mestre em fisioterapia pela Unicid 2021 e 2022, pós-graduada em neuromusculo esquelética e neurologia no adulto pela Irmandade da Santa Casa de São Paulo, pós-graduada em medicina tradicional chinesa pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e pela Associação Brasileira de Acupuntura. Tem a formação com Lolita San Miguel, uma das sucessoras da primeira geração do Joseph Pilates.
Formação com Cat Corey, Pilates Legend, segunda geração, além de Javier Pérez, Brett Howard, Benjamin Degenhardt e Nélia Garcia. Atua nas áreas de fisioterapia ortopédica, reabilitação e acupuntura e é sócia fundadora da clínica Vitalidade Integrada desde 2007. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Fernanda. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. E obrigada, doutora Thaís. Imagina, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês e compartilhar um pouco mais aqui do meu conhecimento com vocês. O Pilates é um recurso que faz parte aí do meu dia a dia na fisioterapia já há muitos anos. E a gente trazer a visão e a importância do profissional da fisioterapia no Pilates tem um papel aí enorme na ideia mesmo do recurso do Pilates como reabilitação, e esse vai ser hoje o tema da nossa aula. Bom, a apresentação a doutora Thaís já fez. Então, para a gente trazer aqui um pouquinho do contexto do Pilates, né? O Joseph Pilates, quando ele criou o método dele, lembrando que ele é nascido em 1883, ele trouxe numa primeira definição o Pilates como o nome contrologia da metodologia dele. Contrologia, ele colocou a definição como a completa coordenação entre corpo, mente e espírito. Mas hoje, né, a gente em 2023, acho que vale a pena a gente trazer todo um contexto também da ciência e como que a gente vai fazer a associação do método Pilates com a nossa profissão, né, com aquilo que a gente exerce. Então, para ilustrar um pouco dos princípios do Pilates e o que ele trouxe, se a gente pega nos livros que ele deixou, ele fala muito da importância do princípio da centralização, e que hoje a gente vai conversar um pouco mais aprofundado a questão de contração do nosso centro de corpo, a parte da respiração, coordenação, concentração, controle. Não são esses os únicos princípios, mas eu trouxe alguns para a gente conversar um pouco mais nessa aula de hoje. E trazendo daí a fisioterapia e o quanto de profissionais que estão especializados no Pilates dentro da fisioterapia, hoje nós somos um dos países que mais tem fisioterapeuta atuando no Pilates no mundo. E é interessante porque a gente consegue, com isso, não só trabalhar na parte de aula de Pilates, né? Muitas vezes é usado esse termo, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar que dentro da fisioterapia, dentro da nossa profissão, a gente tem que utilizar o termo atendimento de Pilates, porque a gente faz um atendimento em cima do nosso paciente, né? E o fato de sermos fisioterapeutas, como que a gente entra com o nosso raciocínio clínico para fazer esse atendimento do nosso paciente com Pilates? Pensando que o Pilates é um grande recurso dentro da cinesioterapia. Então, quando a gente vai atuar com o nosso paciente, a gente tem uma necessidade muito importante, é isso que eu queria trazer, essa conversa hoje aqui com vocês, desde lá da avaliação até o tratamento, e entender qual é o momento que o Pilates entra para o nosso paciente. Ele é indicado ou não é? No momento que eu faço a avaliação do meu paciente, eu consigo identificar o que o meu paciente traz como queixas ou queixas principais, e aí qual vai ser o momento adequado que eu vou utilizar esse recurso dentro do tratamento. Então, de um modo geral, o raciocínio clínico do início ao fim de um tratamento com o nosso paciente, ele é muito importante para a gente utilizar o Pilates nesse recurso de reabilitação, que é hoje o tema da nossa conversa. Sabendo, claro, que a gente também pode usar o Pilates no quesito qualidade de vida, ele entrando na parte de prevenção, enfim. Não vamos esquecer dessa parte importante que o Pilates entra também. E aí, quando a gente vai para esse enfoque clínico, que a ideia de hoje é trazer e aprofundar na questão da reabilitação, a gente tem que voltar com os conceitos importantes, então, do que é essa parte clínica que a gente faz. Como que eu desenvolvo isso daí no Pilates? Então, a gente tem que relembrar
que nós precisamos desenvolver e administrar conceitos de diagnóstico, conceitos terapêuticos, para poder entregar para o nosso paciente resultado, para a gente poder entregar solução frente àquilo que ele traz. E para isso, a gente tem que pensar assim, o que o paciente mais traz para a gente, principalmente na parte da ortopedia, que é um público, não é o único, claro, mas é um público grande que nos procura e que nos procura para realizar o tratamento de Pilates. Na maioria das vezes, são duas grandes queixas e que elas se acompanham, elas transitam de uma forma muito em conjunto, que é dor e disfunção, incapacidade física, né? Muitas vezes, se a gente está com uma dor, na maioria das vezes a gente não vai conseguir realizar alguma função e a gente precisa, com isso, avaliar esses dois pontos do nosso paciente para conseguir reabilitar esse paciente. Então, só relembrando, acho que é importante a gente, na parte do raciocínio clínico, entender que a gente precisa avaliar o nosso paciente antes dele iniciar qualquer tipo de tratamento com a gente, traçar o nosso diagnóstico fisioterapêutico, que é o nosso diagnóstico cinético funcional, traçar metas e objetivos para esse tratamento, sempre tendo muito claro qual é o prognóstico desse paciente, qual vai ser, então, esse tratamento, e podendo também entrar, claro, na questão da prevenção e da qualidade de vida. E lembrando que toda sessão que o paciente realiza um Pilates, a gente está ali também sempre reavaliando diariamente. Então, vamos falar pelo primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, que é a avaliação. Se a gente não avalia, a gente não sabe o que o paciente tem, como é que a gente vai tratá-lo, certo? E para isso, eu vou colocar já uma questão aqui que eu acho que é interessante para a gente pensar juntos. Se chega para mim uma pessoa, um paciente com uma dor, eu desenhei aqui nessa figura, com uma dor na região aí de elevador da escápula, trapézio superior, é muito comum, né? O fato de ser muito comum, não necessariamente a gente sabe exatamente o que tem por trás dessa queixa, por trás dessa dor, por isso a importância de avaliar. Se eu coloco essa pessoa, ou duas pessoas que chegam com esta mesma queixa, para realizar uma aula de Pilates, sem antes eu avaliar, sem antes eu saber exatamente o que tem, eu posso, com isso, errar. E o raciocínio clínico, quando a gente vai estudar cientificamente o que é um raciocínio clínico, ele é muito importante porque ele traz para a gente um passo a passo muito claro da importância da gente entender o que o paciente tem para a gente minimizar erros e alcançar mais resultados. Então, será que eu posso realmente dar uma mesma aula de Pilates, sendo que duas pessoas aparecem com a mesma dor no mesmo lugar? E a gente sabe que não, né? A gente sabe que tem uma importância grande de entender não só causas, mas também disfunções, incapacidades físicas que o paciente traz, inclusive intensidades de dor e todo mecanismos de dores que são diferentes, né? Por isso que a gente fala de tratar sempre a individualidade e todos nós sabemos disso. Então, se eu estou de frente a um paciente que traz, dois pacientes, né, que trazem dores na região de trapézio superior ou elevador da escápula, será que um pode ser por uma falta de mobilidade torácica, alguma dor nociceptiva, que aí eu vou ter que identificar o que está acontecendo nessa região e aí ele vai evoluir com o tratamento? E um outro caso, será que é por uma dor neuropática, por uma compressão de raiz C6, C7? Então, vocês começam a perceber que é importante o processo da avaliação e eu queria hoje trazer isso forte aqui para a gente. Desde a triagem até o nosso diagnóstico. Então, vamos ampliar agora um pouco aqui a nossa visão. Não se assustem com esses quadradinhos aqui que eu trouxe. A gente precisa, quando a gente recebe um paciente, a gente precisa identificar esse paciente no primeiro momento se a gente não está de frente
de uma situação de bandeira vermelha. Sabe quando a gente recebe um paciente que a gente chama de primeiro contato? Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. Primeiro contato significa que esse paciente buscou já o nosso tratamento, buscou o nosso serviço, buscou o serviço de Pilates, mas ele não passou com um outro profissional antes, por exemplo, com uma avaliação médica. Então, nós estamos sendo, naquele momento, um profissional de primeiro contato. O fato de ser profissional de primeiro contato, nesta primeira conversa, que a gente está ainda no momento da triagem, eu tenho que identificar se eu não estou de frente de uma situação de bandeira vermelha, que a gente chama. Ou seja, uma situação de emergência a qual eu não posso pôr a mão no meu paciente. Eu vou precisar encaminhar esse paciente para um médico, caso ele apresente alguma dessas questões. Então, é um momento onde eu não estou avaliando, mas eu tenho o papel de triar pelo fato de ser um profissional de primeiro contato. Então, eu tenho que desconfiar na conversa inicial, que é no momento se eu não estou de frente de uma situação de uma possível fratura, de uma possível infecção, de um possível alguma questão neurológica que ainda não foi diagnosticada, ou alguma questão vascular que ainda não foi diagnosticada. Por quê? Quando eu estou de frente a uma situação dessa, eu preciso de um outro profissional adequado, especializado, ou até de um pronto atendimento para esse paciente passar, e para depois ele receber esse tratamento. Então, tem uma importância muito grande a gente aprender e saber com muita clareza triar o nosso paciente. É um respaldo não só nosso, profissional, mas com certeza para o nosso paciente. Em seguida, então seria essa parte aqui primeira, que seria a questão das bandeiras vermelhas. Eu trouxe aqui até um exemplo, né? Às vezes, uma dor também nessa região, e na história do paciente, ele relata assim, sabe o que é? Que eu caí, eu sofri uma queda da minha própria altura, e vamos supor que a gente esteja de frente a uma pessoa idosa, então, dependendo do tipo da dor, do tipo da restrição de amplitude de movimento, dependendo também do tempo que houve essa queda, se você desconfia de fratura, não trate esse paciente, encaminha para um pronto atendimento ou para um atendimento médico. Estou dando só um exemplo aqui, né? A questão vascular também é bem comum, né? Às vezes a gente encontra situações de uma possível trombose, seria nesse sentido. Eu preciso encaminhar para um pronto atendimento antes de realizar um tratamento. Bom, um outro cenário que muitas vezes é comum, principalmente em questões de dores crônicas que nós vamos conversar hoje, são as situações que a gente chama de bandeira vermelha. Bandeira amarela. A bandeira amarela é quando eu identifico uma situação de um paciente onde ele vai precisar do nosso trabalho e da nossa expertise ali, do que a gente vai propor para ele, mas associado a isso, ele traz, às vezes, algumas outras questões psicossociais associadas àquela questão que ele está trazendo, ou associada àquela dor que ele está trazendo. Então, também é muito importante que a gente saiba triar, caso também a gente seja um profissional de primeiro contato com esse paciente. Se é um paciente que traz alguma questão relacionada à dor, eu vou dar exemplo que é mais fácil da gente entender. Sabe quando o paciente traz uma questão emocional associada a um movimento? Eu tenho muito medo de realizar esse movimento, ou eu não aguento mais sentir essa dor, e aí toda vez que eu penso nisso, eu falo, que raiva, eu não aguento mais sentir essa dor. Se você começa a identificar que existe uma situação ali importante, psicológica, emocional, ou até social, onde o paciente também traz dificuldades de socialização no trabalho, ninguém me entende no trabalho, tudo isso que eu sofro, tudo isso que acontece na minha vida, a gente precisa saber identificar essa questão para sermos a ponte para esse paciente realizar também um trabalho não só com o fisioterapeuta, né, conosco, mas também com um colega da psicologia ou às vezes até da psiquiatria. Então é importante da gente ter esta atenção, porque a bandeira amarela, descrita na literatura, ela fala muito da importância desse trabalho interdisciplinar. Então, seria esse o cuidado para a gente realizar um trabalho.
E quando a gente está de frente da bandeira verde, seria aquele paciente que na nossa avaliação inicial a gente identifica que está dentro de uma situação que a gente consegue cumprir com as nossas responsabilidades, tocar o nosso trabalho dentro de um trabalho ali de cinético funcional, né, que é o que a gente faz dentro de um trabalho de dor, de devolver uma função para o nosso paciente, onde eu estou dentro de uma situação que eu não vou precisar naquele momento encaminhar rapidamente esse paciente para um médico ou para algum outro profissional para realizar um trabalho em conjunto. Esse sistema de bandeiras, ele foi descrito na literatura a questão de uns 10 anos atrás, um pouco mais ou menos isso. Não são só essas 3 bandeiras, hoje existem mais 2 ou 3, acho que são 3, que eu não me engano, acho que ao todo são 6 bandeiras. E é interessante porque isso ajuda muito a gente a triar mesmo o paciente, identificar o que ele está trazendo, para entender a complexidade daquele caso. Indo agora para a nossa área, então hoje eu vou me ater na parte de dor, porque é algo que a gente pega muito no Pilates, né? O paciente ele chega muitas vezes referindo dor e a gente precisa ter na nossa avaliação um olhar bem amplo do que é que ele está trazendo de dor. Então, é importante na nossa visão que a gente identifique tempo de dor para saber se eu estou de frente a um caso agudo ou um caso crônico, porque são diferentes o tratamento, aquilo que a gente vai propor para o nosso paciente. Se eu estou de frente, às vezes, uma situação aguda, o tratamento, às vezes, vai para um repouso relativo, ou eu vou ter que entrar com uma analgesia local. Se eu estou já de frente a um paciente de dor crônica, o tratamento é diferente. Às vezes eu já tenho que iniciar com exercício de forma gradativa, de forma controlada, claro, mas às vezes o exercício já entra de início naquele caso. Então, o tempo da dor, ele vai ditar para a gente já como que a gente vai pensar no nosso tratamento. A intensidade da dor também é muito importante de ser avaliada. Eu vou falar um pouco mais dela aqui para frente. Frequência de dor também. É uma dor contínua? Acordo com dor 5, durmo com dor 5, o dia inteiro é 5, não sai disso, é sempre dor 5. Estou dando um exemplo. Ou uma dor recorrente. O que seria uma dor recorrente? Pela manhã é o pior horário da dor. Quando eu acordo de manhã, eu estou com dor 10. Mas, conforme vai passando o dia, lá para fim de tarde e noite, a dor chega a 0. Ou seja, eu estou de frente de uma dor recorrente. A dor recorrente, ela tem uma oscilação e ela chega em alguns momentos do dia ou da semana a 0. Já uma dor contínua com flare-up, o que seria isso? Essa dor, ela nunca chega a 0. Ela tem um patamar de dor ali, então vamos supor, tá sempre 4. Só que o flare-up, o que significa isso? Picos. Picos de dor. Pela manhã a dor sobe bastante. Vocês concordam comigo que isso vai ajudar no nosso prognóstico? Eu vou explicar por quê, ó. Se você está de frente a um caso de uma pessoa que tem dor contínua com picos, ou seja, essa dor nunca chega a 0, ela está com um quadro de uma intensidade de dor maior do que se eu comparo com um paciente que está com uma dor recorrente, ou seja, tem momentos do dia que essa dor chega a 0. Então, se o meu paciente com dor contínua, com picos, conforme eu vou fazendo o tratamento, ela alcança a dor recorrente, ou seja, nossa, depois que a gente começou a tratar, minha dor começou a melhorar. Eu comecei a perceber que em alguns momentos do dia ou alguns dias da semana a minha dor chegou a 0. Nossa, é o que a gente quer. Então, com isso eu estou identificando que eu estou alcançando algum resultado. Então, quando a gente traça esses parâmetros de avaliação, isso vai deixando também a nossa avaliação mais palpável, ou seja, vai deixando a nossa avaliação mais quantitativa. E é muito melhor num tratamento quando a gente consegue mostrar para o nosso paciente que ele está melhorando quantitativamente, do que só falar assim, nossa, tá vendo que o senhor está melhorando? Mas está melhorando do quê? Né?
O outro ponto que a gente precisa avaliar é local de dor. É uma dor centralizada ou uma dor que distaliza? É uma dor que é referida ou é uma dor que é irradiada? Isso tudo é importante. E qualidade de dor, que seria o tipo da dor, a gênese da dor, de onde vem essa dor. Então é importante também eu tentar encontrar isso. É uma dor nociceptiva? É uma dor neuropática? É uma dor crônica primária ou secundária? Quando ela é primária, ela é nociplástica. Ou é de causa desconhecida, porque também temos uma porcentagem grande de dores crônicas com causa desconhecida. Então é isso. Quando eu recebo o meu paciente, eu preciso ter claro na minha cabeça, eu estou de frente de quem? O que essa pessoa está trazendo para mim? Como que eu vou começar a traçar uma avaliação mais detalhada para eu conseguir ofertar um tratamento também bem adequado para alcançar resultados nesse meu paciente. Então, aqui a questão da semana, do tempo de dor que eu comentei com vocês, abaixo de 12 semanas a gente considera aguda, e alguns artigos a gente vê também como subaguda, e acima de 12 semanas a gente já considera uma dor crônica. Lembrando, gente, que hoje, na ciência, um indivíduo com dor crônica acima de 12 semanas já é considerado uma patologia, uma doença, ou seja, tem um CID para pessoas que sofrem de dores crônicas há mais de 12 semanas. Enquanto eu estou de frente de um paciente com dor aguda, a dor aguda dela entra numa outra categoria, ela entra como um sintoma, tá? Um sinal, um sintoma de um paciente, tá? Quando eu falei de área de dor, é muito importante isso, eu usar também o diagrama corporal. A gente tem artigos científicos mostrando da importância da gente utilizar esse esquema corporal, esse desenho do corpo, porque o paciente muitas vezes também ele visualiza lá, tá certo, a minha dor é exatamente aqui, podendo ser uma dor centralizada, e aqui eu dei um exemplo de uma dor que distaliza, ou seja, aqui eu trouxe no desenho aqui do slide, que corre pelo braço, né? Será que então eu estou de frente a uma dor possivelmente neuropática? Então, conforme você vai perguntando, você vai começando a clarear a tua mente para começar a traçar o nosso diagnóstico fisioterapêutico. A gente tem na ciência também que hoje a avaliação de intensidade de dor, nessa revisão sistemática, ela trouxe que é interessante a gente usar a escala numérica de dor. Ela ajuda muito já a traçar a intensidade de dor. Então, a gente pode perguntar assim para o nosso paciente de 0 a 10 quanto está a dor dele, e também trazer perguntas mais específicas. Como eu trouxe a questão da frequência da dor. De manhã é mais ou é menos? Porque daí você vai entendendo o comportamento da dor no seu paciente. Eu trouxe também, né, a questão dos tipos da dor, e agora eu vou aprofundar um pouco mais aqui com vocês. Nós temos na ciência, esse artigo publicado na PEN em 2022, 4 tipos de dor. Na realidade, são 3. E eu vou explicar aqui. A primeira dor nociceptiva. A gente tem também a dor neuropática, a dor nociplástica e a dor também de causa desconhecida, idiopática, como eu falei para vocês. A dor nociceptiva, eu trouxe um slide um pouco mais detalhado, que daí de um outro artigo científico que foi publicado em 2021. Esse aqui, se eu não me engano, é da Lancet, eu acho que onde ele detalha bem nesse artigo científico quais são as causas e também quais são os possíveis tratamentos que hoje a ciência aponta para a gente para tratar esses tipos de dor. Se a gente for pegar nesse artigo científico a dor nociceptiva, gente, sabe o que é dor nociceptiva? É aquela dor de tecido. Todo tecido sem ser o tecido neural. Então, uma fratura óssea é dor no tecido ósseo. Ela vai gerar uma dor nociceptiva. Uma queimadura na pele é uma dor nociceptiva. Uma dor na articulação, por exemplo, a osteoartrite é uma dor nociceptiva. Uma dor de músculo, deito uma distonia ou espasmo muscular, é uma dor nociceptiva. A dor visceral, ela também entra como dor nociceptiva, tá? Então, se eu tô de frente a um paciente com cálculo biliar, cálculo renal, ele também vai ter uma dor nociceptiva. Então, é uma dor de tecido. O que é importante de falar? Hoje a gente sabe também na ciência
que a dor nociceptiva, ela pode ser de uma lesão real ou simplesmente uma ameaça de dor. Não necessariamente eu preciso ter uma lesão naquele tecido que gere a dor nociceptiva. Aí você fala, para lá, me explica melhor isso aí. Vamos pensar o seguinte, os nossos receptores de dor, os nossos nociceptores que estão na pele, no nosso corpo, no nosso pé, eles não identificam a dor de forma imediata no nosso receptor de dor. Sabe quando você levanta à noite, vai beber água à noite, você nem acende a luz da sala, aí você vai no escuro assim beber água, aí você pisa numa pecinha de Lego. Aí vem aquela dor tremenda, você não sabe o que você pisou. Vem aquela dor tremenda. Por quê? Na realidade, o receptor de dor, o nociceptor, mandou um estímulo de perigo, mandou um estímulo de ameaça. Teu cérebro recebe aquilo e fala, nossa, que coisa horrorosa, deixa eu mandar estímulo de dor. Manda estímulo eferente de dor e manda também estímulo motor de tira teu pé daí agora. Agora, se realmente essa pecinha de Lego lesionou o teu pé ou não, você só vai ver depois. Você olha assim, aí você acende a luz e fala, nem sangrou, tranquilo, tá tudo bem. Aí você segue a vida, vai beber a tua água à noite. Mas se você pisar assim algo pontiagudo e é na hora que você acende a luz e olha e fala, nossa, tá sangrando o meu pé, eu machuquei meu pé. Ou seja, é o teu cérebro que reconhece não só e que manda, né, estímulo de dor, mas que também reconhece conscientemente o que realmente aconteceu naquela região. E olha que interessante, o cérebro, ele também pode decidir mandar estímulo de dor para o nosso corpo sem necessariamente a gente ter uma real lesão. Então, hoje a gente também tem descrito isso na ciência. Uma dor nociceptiva, ela pode, então, aparecer para a gente tendo ou não uma lesão real. E isso é muito importante, porque quando você está de frente a um caso de paciente de dor crônica, será que ele realmente tem aquela lesão lá, real, ou aquela lesão já se resolveu, mas o estímulo de dor continua sendo enviado de forma eferente para aquela região? Então, quando começaram as pesquisas maiores nesse sentido, a gente foi começando a classificar na ciência as dores de formas diferentes. E isso precisa ser avaliado por nós, porque isso vai mudar a forma do nosso tratamento. Então, aqui é só um outro trabalho de 2010 mostrando exatamente isso. Eu posso ter uma dor nociceptiva por estímulos também de calor, estímulos químicos, mas eu também posso ter dores por inflamação. A dor, então, nociceptiva, se a gente pega na parte, vamos pegar na nossa área, né, músculo-esquelética, ela pode ser de origem inflamatória, mas, por incrível que pareça, a maioria das dores nociceptivas, elas são de origem químicas não inflamatórias e mecânicas. Às vezes falam, como assim? Explica melhor isso aí. É o seguinte, quando eu estou de frente a uma dor inflamatória, se eu faço um teste local, vamos supor que eu tire uma parte ali da região, eu vou encontrar substâncias inflamatórias, como as prostaglandinas, bradicinina, enfim, substâncias inflamatórias. E eu identifico naquela região calor, rubor, tumor. Lembra aqueles sinais da inflamação? Uma dor mecânica é uma dor muito comum que aparece nesse tipo de dor nociceptiva e seria da seguinte forma. Sabe quando você fica um tempo, vamos supor que eu comece a dar aula aqui para vocês, em cima da minha mão. Aí eu me apoio aqui, estou dando aula em cima da minha mão, com a articulação do meu punho dessa forma. Vai chegar uma hora que eu vou falar assim, está incomodando o meu punho. Ou seja, eu fiquei, de alguma forma, estressando a articulação mecanicamente por um tempo. Significa que eu tenho lesão nessa região? Não, necessariamente. Significa que eu inflamei essa região? Também não. Mas por que veio a dor? Porque tantos receptores de dor
quanto também receptores táteis abrem os canais de íon, despolarizam a célula dessa região, mandam um estímulo aferente de dor. E o meu manda o estímulo de perigo, na realidade, o meu cérebro manda o estímulo de dor. Então, é muito importante de eu identificar, será que eu estou de frente a uma dor mecânica? Se você ficar o tempo todo assim, ou vários dias assim, pode ser com o tempo que você possa desenvolver algum tipo de deformidade. Mas, às vezes, tem que ser avaliado se é só uma dor mecânica. E a química não inflamatória, eu vou dar um exemplo fácil aqui para vocês. É quando a gente tem alguma substância química no local da dor que gera dor. Por exemplo, ácido lático. Ácido lático numa região gera dor. Ou déficit de oxigênio, isso também gera dor. Se você anda no gelo, vai ter uma hora que teu pé vai começar a doer, porque está faltando fluxo de sangue, oxigênio naquela região. Esse também é um estímulo de dor nociceptível. Então é interessante quando a gente começa a pensar dessa forma, porque também nossa visão amplia, e o nosso paciente muitas vezes ele chega para a gente e fala assim, eu tô com dor nas costas, ela tá inflamada. Será que tá inflamada mesmo? Que tipo de dor eu estou de frente? Será que é um tipo de dor nociceptível? Qual subtipo de dor nociceptível eu estou de frente? Indo para um próximo tipo de dor, para um outro tipo de dor, que é a dor neuropática. Dor neuropática, gente, é dor de nervo, dor do tecido neural, podendo ser central ou periférico. Periférico, vou dar um exemplo simples, por exemplo, herpes zoster, ou mesmo uma compressão radicular, uma hérnia de disco que realmente comprimiu um nervo e eu estou de frente a sintomas neurológicos no meu paciente. Ou seja, uma dor neuropática, ela traz uma dor bem característica de nervo. Vocês sabem o que é dor de característica de nervo? É aquela dor que queima, arde, formiga, adormece. Isso é uma dor de nervo. A dor de nervo, ela também pode gerar, né, uma hipoestesia, não necessariamente, você precisa avaliar, então a gente tem os nossos testes, né, que a gente vai com aqueles milefólio, né, aquelas varetinhas de milefólio fininhas para avaliar a sensibilidade do nosso paciente. Alguns casos podem também vir a ter fraqueza muscular. Então, isso, vamos relembrar aqui, né, das nossas aulas de anatomia, é quando a gente estuda os miótomos e os dermátomos. Então, eu preciso saber avaliar em qual segmento eu estou de frente de uma possível compressão radicular, ou mesmo uma lesão de nervo periférico, entender ali do trajeto daquele nervo e entender quais são essas características de dor que o paciente traz. Aí sim eu posso estar de frente a uma dor neuropática. E a dor neuropática, ela também pode aparecer da própria compressão e de uma lesão real de nervo, ou não, eu posso ter só uma disfunção local gerando uma dor de nervo. Então é interessante quando isso começa a aparecer, porque não necessariamente todas as dores são lesões reais. Eu posso estar simplesmente com uma possível ameaça, tá? Então, eu trouxe já aqui para vocês 2 tipos de dor, a nociceptiva e a neuropática. E a última descrita na ciência, que a gente pega muito no Pilates, é a dor nociplástica. A dor nociplástica, gente, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Hoje, descrita na ciência, um exemplo é a fibromialgia. A enxaqueca, ela também entra como dor nociplástica. A dor nociplástica, na classificação última que saiu na ciência, em 2021, 2022, é uma dor primária. E aí, essa dor crônica primária, ela tem, acho que, 5 subdivisões, e ela é considerada dor nociplástica, que a gente chama. Então, a fibromialgia, ela precisa de uma atividade física, que é um dos tratamentos descritos na ciência para a gente utilizar, mas eu preciso ter esse conhecimento prévio, ele está trazendo avaliação, enfim, entender todo esse quadro. Aqui é mais um artigo publicado em 2021, onde ele
mostra para a gente o passo a passo para trazer o diagnóstico de uma dor nociplástica, tá? Então, eu trouxe aqui a tradução aqui do lado. Vocês estão me escutando agora? Voltou ou não? Joia. Então, vamos lá. A dor nociplástica, que era o que eu estava explicando, ela tem que ser acima de 3 meses, sempre com uma dor difusa, com uma Voltou, não? Voltou? Voltou? Ah, desculpa, gente. Vamos lá. Tomara que não caia mais. Então, a hipersensibilidade. Vamos ver, gente, se fica. Ficou, meu Deus, vamos ver. Pelo amor de Deus. Ai, vamos ver se fica. Essa hipersensibilidade a gente precisa avaliar no nosso paciente que tem dor nociplástica. Toda dor nociplástica ela vem acompanhada dessa hipersensibilidade à dor. Voltou. Ai, gente, será que vai falhar isso muito? Vamos ver se vai. Vamos ver aqui. Eu não sei que parte que vocês escutaram. Escutaram a parte de hipersensibilidade, né? Ok. Perfeito. Continuando, então também no paciente que tem a dor nociplástica, muitas vezes não, sempre a gente vai ter que encontrar uma comorbidade associada para trazer o diagnóstico, tá certo? E a gente sabe também do impacto biopsicossocial da dor no nosso paciente de dor crônica, e a gente tem que ter essa atenção, porque o Pilates hoje tem uma indicação muito grande para isso. Então, quando a gente vai traçar o diagnóstico do nosso paciente, a gente fez lá a nossa avaliação de dor, a gente fez a nossa avaliação de função, que eu não trouxe tanto aqui nessa aula, senão ia ficar muito extensa, mas a gente sabe da importância da nossa avaliação da função do nosso paciente, o nosso exame físico, que daí é o momento que a gente vai pôr a mão, vai examinar esse paciente, vai avaliar tanto a questão neurológica, movimento ativo, passivo, ADM, testes especiais, palpação. Para daí eu traçar esse diagnóstico no meu paciente, para eu poder, então, reabilitar, para eu poder tratar o meu paciente. E o que a gente tem na ciência hoje para tratar a dor e função? Uma importância também grande de associar essa questão da dor e da função. O ODI que está aí é um questionário hoje validado na ciência que chama Oswestry. Ele é muito utilizado para avaliar incapacidade física da dor lombar, tá? A gente tem outros questionários que avaliam outras regiões do corpo. O que é interessante desse trabalho científico? Ele mostra que se eu estou de frente a um caso de um paciente com uma incapacidade física alta, 60 a 41, e uma dor alta de 7 a 10, eu preciso trabalhar
modulação de sintoma ainda nesse paciente. Se eu estou de frente um paciente com uma incapacidade física moderada e uma dor moderada, eu já posso entrar com controle motor. Então, isso é muito interessante, porque a avaliação ela vai também traçando para a gente, será que eu já consigo começar com o exercício, se eu estou de frente a um paciente com dor aguda, ou uma dor neuropática, ou será que eu tenho que trabalhar ainda uma modulação de sintoma, acalmar aquele sintoma para depois eu começar o trabalho de controle motor? E quando eu estou com um paciente de uma incapacidade física já mais baixa, uma dor mais baixa, eu já vou trabalhar uma intensidade mais elevada ali de exercícios. Então, esse artigo, olha aqui, ele destrincha bem qual é o tratamento que quais são as possibilidades de tratamento para a gente. Em inglês, eles falam muito de best choice, então seria a melhor escolha. Quais são as melhores escolhas que a gente tem que ter para traçar um tratamento? E o Pilates, ele entra muito bem aí, principalmente quando eu estou com um paciente, para começar esse trabalho de controle motor, porque a gente tem exercícios sensório-motores, onde eu vou conseguir trabalhar tanto estabilidade quanto mobilidade. E ele também entra como um recurso da cinésio muito importante para o retorno à função, para trabalhar coordenação, força, exercícios específicos de especificidade, né, de movimento, exercícios também um pouco mais aeróbicos, exercícios gerais. Então, é um recurso que casa muito bem quando a gente começa a fazer esse trabalho de reabilitação do nosso paciente dentro da ortopedia, que vem com um quadro de dor e incapacidade física. E aí, o Pilates, agora a gente juntando aqui para poder fechar aqui a nossa aula, ele é muito bom, ele tem um recurso de uma variedade muito grande para exercícios de mobilidade, para exercícios de fortalecimento, de coordenação e também exercícios de preferência direcional, ou seja, a direção preferencial do movimento é uma técnica muito importante utilizada quando o paciente está com um quadro de dor ainda bem elevado. Ou seja, vamos supor que o paciente piora toda vez que ele faz extensão de movimento da coluna, extensão de lombar, piora o quadro da dor dele. Então, eu preciso observar quais são os movimentos de melhora. Vamos supor que melhore com a flexão. Então, utilize exercícios de flexão para começar esse trabalho, para depois, conforme a dor vai diminuindo, a incapacidade física vai melhorando, aí você consegue evoluir para outros exercícios. Vou dar um outro exemplo. Se você está de frente com um paciente com estenose lombar, a estenose lombar, um dos movimentos que a gente evita é a extensão lombar, é contraindicado. Então, quando você associa essa direção preferencial, você consegue evoluir muito bem aí com o paciente, e o Pilates, ele tem bem essa diferenciação de tipos de exercício para a gente nessa escolha do tratamento. Quando a gente vai para a ciência também atrás de como que eu trato, então, meu paciente com dor crônica? Depois que eu entendo bastante de neurociência da dor, desses tipos de dor, eu faço uma avaliação completa, eu preciso entrar com uma exposição gradativa e controlada desses exercícios. E o Pilates a gente consegue evoluir com o nosso paciente dessa forma, começando com exercícios numa demanda menor, com menos carga, paciente, às vezes, em decúbitos menores. O que seria isso? Deitado de lado, sentado. E aos poucos eu vou evoluindo nesses decúbitos e também nos planos. Né? Eu faço um exercício primeiro num plano sagital, para depois evoluir para um plano frontal, para depois evoluir para um plano transversal. Então, tem isso em mente. Conforme eu vou fazendo esse trabalho no Pilates, a educação em dor, ela entra aí. Pacientes de dor crônica, hoje a gente sabe que se você entra com educação em dor, o resultado, a efetividade do tratamento, ela é muito maior. Então, conforme você está realizando a sua reabilitação e você vai fazendo essa educação em dor, você vai evoluindo de uma forma muito positiva com o seu paciente nisso.
Outra coisa que é muito legal, acho que o recurso do Pilates traz de benefício para a gente, o fato dele ser muito lúdico, né? A gente tem vários equipamentos, vários acessórios para auxiliar no trabalho. Eu consigo, com isso, ir devagar, minimizando uma hipervigilância que o paciente muitas vezes traz em cima da dor. E isso é um trabalho também muito importante que muitos pacientes com dores crônicas apresentam. Trazendo evidência científica para vocês, hoje a gente tem, né, publicado na Cochrane uma revisão sistemática mostrando que o Pilates tem uma eficácia para o trabalho de dor lombar crônica. Aqui uma outra meta-análise mostrando o Pilates em primeiro lugar, mas também não menos importante que trabalhos de força, trabalho de core, trabalho corpo-mente. Esse trabalho científico aqui que eu mostrei para vocês, ele mostra que a intervenção do Pilates, pelo menos feita 2 sessões por semana, ele vai ajudar muito no gerenciamento da dor e incapacidade física de pacientes com dor lombar. Sessões também de pelo menos 60 minutos, baseados no core, força e corpo-mente, que foram os tipos de intervenção que foi avaliado nesse trabalho. E programas de treinamento aí de 3 a 9 semanas de Pilates, também baseados no core, costumam trazer uma eficácia boa no tratamento de pacientes com dor lombar. E aqui eu trouxe para vocês alguns trabalhos e algumas ideias também do que a gente faz, né? O que a gente tem de possibilidade no Pilates. Então, a gente sabe também que para dores cervicais, o trabalho de estabilização, utilizando a musculatura flexora profunda cervical, tem um papel muito importante no tratamento de dor crônica cervical. Então, eu trouxe aqui um trabalho para vocês. A mobilidade torácica, a gente sabe também que é um outro tratamento que precisa ser realizado para tratar dores cervicais e dores lombares, e a gente tem vários recursos no Pilates para trabalhar a mobilidade torácica, e em vários planos também a gente precisa pensar nisso, não só exercícios no plano sagital, né, que é flexão e extensão de coluna torácica, mas também depois evoluir no plano frontal e no plano transversal. Exercícios de estabilidade de tronco, que a gente pode começar deitado, evoluir para o sentado e depois também evoluir para exercícios em pé, trazendo a contração do centro do corpo. E o Pilates falava muito no livro dele de Powerhouse, e hoje a gente já estuda muito na ciência a necessidade da contração do core, sendo indicada, claro. Então, eu vou dar um exemplo de contraindicação de abdômen, gente. Aqui eu acho que é importante falar. Por exemplo, se você está de frente a um paciente com dor neuropática por uma compressão radicular, por exemplo, do ciático, muitas das vezes é contraindicado o treino de estabilização de tronco naquele início. Você tem que ver qual é o momento que você vai entrar quando você começa a ter uma diminuição de intensidade de dor, um controle melhor daquela dor neural, para depois saber o momento certo para entrar com esse trabalho. Então, por isso que a avaliação é muito necessária para a gente entender o passo a passo evolutivo, em que etapa está o meu paciente, para eu poder ir evoluindo aos poucos. Estabilização torácica, muitas vezes a gente pode usar também outros recursos, aqui a gente usou eletroestimulação para o paciente identificar bem aonde a gente quer essa contração, então a gente pode associar os nossos recursos junto com o recurso do Pilates. Aqui eu trouxe alguns exemplos de movimentos na postura sentada, né, tanto no plano sagital, quanto no plano frontal, aí com as inclinações, no plano transversal com as rotações, isso para trabalhar, enfim, N questões ortopédicas. Aqui também alguns exercícios que a gente pode fazer de mobilidade ou de extensão torácica no nosso paciente, enfim. Alguns exercícios também de estabilização, de sustentação de tronco em extensão, tudo isso se for realmente indicado para esse nosso paciente. Então, é muito importante a gente entender lá na avaliação o que o paciente traz, para daí a gente poder traçar esse tratamento para ele.
Sempre, 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 gente, triando no primeiro momento, depois seguido da avaliação. Aí eu fecho o diagnóstico fisioterapêutico, cinético funcional, identifico em que etapa o meu paciente está, e aí traço esse tratamento e entro com o Pilates no momento adequado, e é um recurso fantástico que a gente tem em mãos para reabilitar o nosso paciente. Aqui eu trouxe o exemplo de questões ortopédicas, mas, claro, a gente pode utilizar dentro da nossa área, dentro da nossa expertise, seja ela na parte respiratória, seja ela na parte neurológica, gerontologia, enfim. E aí a gente entra com a nossa expertise utilizando esse recurso. Muito obrigada, fico à disposição aqui para qualquer pergunta, qualquer dúvida aqui de vocês. A gente vai ter, acho que, um momento agora para eu responder as perguntas de vocês. Isso mesmo. Obrigada, doutora Maria. Obrigada, Everton, pela sua contribuição. Que palestra brilhante. Para a gente que trabalha, que está aqui na assistência, né? Eu vou falar por mim, que sou da área musculoesquelética, trabalho com dor. É muito importante a gente ter sempre essas reciclagens, essas atualizações, são novas ideias, e a gente agradece imensamente. Eu agradeço em nome de todo o Crefito 3, em nome do Dr. Rafael Martins Ferres, a sua participação, doutora Maria, a sua palestra, toda a sua contribuição. Vamos ver se tem alguma pergunta, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida. Doutora, vamos aproveitar a doutora Maria Fernanda, que ela está aqui conosco. Doutora Caroline agradeceu. Boa noite, doutora. E disse que adorou a palestra, a doutora Maria Fernanda. Obrigada, Caroline. É bacana, foi uma palestra que foi muito prática, foi muito dinâmica, então dá para a gente linkar muito, né, o que você falou com a nossa prática clínica, isso é muito legal. Doutor Roberto, doutora Cristiane também agradecendo, elogiando a sua aula. Obrigada, gente. Doutora, gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu acredito que seja isso, é importante mesmo a gente não só contribuir, mas estar sempre aqui também estudando e se atualizando. A gente cresce isso não só na nossa classe, né, mas também para o resultado que a gente entrega para o nosso paciente. Eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida, estou deixando aqui meu e-mail aqui para vocês. E eu sei que às vezes pode parecer uma aula um pouco densa, que eu trouxe conceitos importantes, né, de dor, mas é isso, eu acho que a maioria atua no Pilates, uma vertente grande do Pilates é na ortopedia, né? Então, eu acho que ter esse olhar clínico no Pilates, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, muito a crescer. E quem vai se beneficiar de tudo isso realmente são os nossos pacientes. Com certeza, é isso que a gente sempre fala, né? Que conforme nós, enquanto profissionais, nós vamos nos atualizando, quem ganha são os nossos pacientes, os nossos clientes, os nossos usuários, né? Aqui tem uma pergunta, a doutora Maria. Deixa eu que deu uma subida aqui. Da Ana Caroline de Souza. Ela elogiou muito a aula, ótima aula, e perguntou onde podemos ter mais experiências de aula com você. Obrigada, fico feliz pelo interesse. Eu, contando assim rapidamente para vocês, eu comecei no Pilates a ministrar, né, curso de Pilates para fisioterapeuta em 2009, já tem um tempo. Só que como o meu dia a dia, né, minha prática clínica é sempre colocando mesmo o Pilates como um recurso clínico, onde eu não atuo só no Pilates, é isso, eu atuo na ortopedia, né, eu sou fisioterapeuta, eu atuo na ortopedia, e a gente tem que ter essa clareza mesmo quando aplicar essa técnica no momento correto para o nosso paciente. Foi aí que eu comecei a aprofundar um pouco mais nesses conceitos de dor, e eu montei um curso que eu dei o nome também de Reabilite com Pilates, que eu vou abrir turma só o ano que vem. Então, se você quiser saber um pouco mais, tem no meu Instagram, que é Mafê_Jacob, ou pode mandar e-mail mesmo que tem aqui.
que eu passo para vocês, onde eu aprofundo esses conceitos. Então, como que a gente vai avaliar nosso paciente? Quais são mesmo esses tipos de dor? Como que a gente entende todos esses mecanismos de dor para a gente ofertar mesmo um tratamento de excelência para o nosso paciente através do Pilates no momento que ele é indicado, né? Então, isso a gente tem que ter mesmo muita sabedoria aí para não errar com o nosso paciente. Então, a próxima turma vai ser em janeiro, agora, dia 18 de janeiro, que eu começo esse curso, e com a ideia mesmo de deixar ele bem aprofundado nesses conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Ai, que legal, muito legal. E aí o curso é em São Paulo, doutora? Esse é virtual. Virtual, então, ótimo. Para todo mundo que se interessar aí desse assunto e quiser se aperfeiçoar, é virtual. E aí é bacana porque consegue abranger todos os profissionais, né? Porque eu falo porque eu sou aqui do interior, às vezes a gente tem essa dificuldade da logística, né? Enquanto profissional, enfim, para as atualizações que fica um pouco difícil de a gente acessar. Então, que bom que é virtual, todo mundo consegue acessar. O Leandro Ferreira perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim, Leandro, a aula fica gravada, né? Fica lá no canal do Crefito 3, você pode se inscrever lá, coloca o sininho, e aí tem todos, não só esse episódio, né, da doutora Maria Fernanda, mas todos os outros episódios do Crefito 3 Educa estão lá no canal do Crefito 3, tá? Então, você pode assinar e acessar lá. O link da presença, então, já foi colocado no chat para vocês acessarem, né? E é importante que vocês preencham por conta da certificação, né? Então, preencham direitinho. E o Roberto Dino tem uma pergunta. Então, você não vê o Pilates como uma receita de bolo, e sim como algo personalizado, doutora Maria Fernanda? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado grande, e uma eu acho que das minhas buscas também sempre foi essa, né? Eu acho que quando o Pilates entrou aqui no Brasil, ele veio muito, como eu coloquei, aqui no Brasil, onde a gente tem mais fisioterapeuta atuando no Pilates do que fora do Brasil, né? Fora do Brasil, a gente tem muitos profissionais que são professores de Pilates, né? Sem uma profissão associada a essa técnica, esse método, enfim. Isso no exterior é muito comum, né, doutora? Muito comum. Então, quando a gente começou a aprender, veio sim aquela aula bem estruturada do método Pilates, não desmerecendo isso. Eu acho que isso, enfim, tem a sua vertente também, enfim. Mas quando a gente entra para a fisioterapia, e eu acho que a gente, dentro da nossa profissão, a gente tem. Pensa o seguinte, gente, a gente estudou 4 anos de faculdade, 5, depois a gente se especializa em alguma área, ou seja, a gente cresce tanto em tantos outros conhecimentos, que se a gente consegue associar esse conhecimento ao conhecimento também do Pilates, quem ganha é o nosso paciente. Então, quando eu trago um tratamento personalizado, frente ao que o paciente realmente está trazendo ali de queixa, se eu estou de frente a uma pessoa que traz uma queixa, e eu consigo direcionar, eu vou conseguir algo ali incrível, e às vezes num espaço de tempo mais curto, que eu entrego aquele resultado para o paciente. Então, eu acho que a gente consegue crescer muito na nossa área com isso, sabe? Que bom, tem mais perguntas aqui. A Carol Gama perguntou: o que você acha de Pilates em grupo? Eu acho que também, de novo, tem a sua vertente para isso. E a gente tem que ter a sabedoria no momento da avaliação. Se você está de frente a um caso de um paciente que te procura, mesmo que ele procure você para um tratamento de Pilates em grupo. Eu estou vindo aqui porque o médico falou que eu preciso fazer Pilates, e desculpa eu colocar aqui, mas eu acho que é a real, né? É mais barato eu fazer um Pilates em grupo do que um Pilates individualizado. Gente, o que eu penso muito nisso é o seguinte: é de nossa responsabilidade informar esse paciente se na nossa avaliação a gente identifica uma situação que eu não vou conseguir entregar tudo o que ele precisa num tratamento em grupo. Então, eu acredito que seja de nossa responsabilidade informar esse paciente: olha,
para tudo que você está trazendo e para aquilo que a gente avaliou, acho que seria necessário a gente iniciar um trabalho individualizado e depois, a gente resolvendo essa queixa que você traz, a gente pode dar continuidade em grupo. Mas no momento que a gente informa esse começo, meio e fim de tratamento, utiliza o recurso do Pilates como um tratamento, né, na questão ali de uma entrega de algo que ele se queixa para a gente. E aí, depois com isso, eu consigo depois dar uma continuidade, daí foi aquilo que eu coloquei no início, com uma manutenção, com uma qualidade de vida, o paciente ele também vai se sentir naquele momento acolhido por nós, entendido. Nossa, alguém está preocupado comigo, alguém está ali entendendo o que eu estou trazendo e houve uma preocupação maior com o que eu estou trazendo. Então, eu acho que o Pilates em grupo não é o paciente que escolhe, somos nós que devemos, naquele momento, e temos a responsabilidade de informar. Eu acho que é importante isso, eu acho que é importante aquilo. E trazer isso para ele, para auxiliar na decisão dele. Né? Eu acho que dá instrução, né, doutora? Instrução técnica, as informações necessárias e deixar isso na mão do paciente, para que ele eleja, né, o que funciona melhor para ele. Sim. A doutora Júlia Catani tem uma pergunta: qual sua dica para quem está começando a trabalhar com o Pilates? Esses dias, Júlia, eu também estava conversando com uma aluna que eu acho que assim, logo que a gente se forma, primeiro que a gente sai muito insegura, né? Da faculdade, e uma das coisas que muitas vezes a gente busca é realmente aprender o método Pilates para pelo menos ter um recurso, falar, eu já preciso começar a trabalhar e ter algo ali para complementar enfim, os nossos ganhos, o que a gente precisa começar a colocar a mão na massa. E então eu acho que o recurso do Pilates para a gente começar a trabalhar, ele é ótimo. A única dica que eu acho que é importante, e aí é muito disso que eu estou falando, tente escolher um lugar onde você consiga colocar essa preocupação real que a gente tem que ter com o nosso paciente. Que não seja um local onde você vai entrar em coisas muito protocolares. Aqui a gente só trabalha em grupo. Aqui você tem que seguir uma aula pronta. Eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado em lugares nesse sentido. E isso a gente só vai crescendo na nossa classe, quando a gente começa a pontuar isso para os locais onde a gente procura trabalho. E, tipo, nós não somos técnicos, não é exatamente isso. Nós estudamos e estudamos sempre para, sim, saber avaliar, diagnosticar fisioterapeuticamente e tratar o nosso paciente. Então, é colocar isso em prática no nosso meio. E procurar não ter, né, igual a doutora colocou, realmente essas práticas muito engessadas, né? Fugir, né, dessas práticas muito engessadas, porque isso é o que a gente estava falando agora, né? Cada paciente é um paciente, cada coluna é uma coluna, cada dor é uma dor, e aí às vezes o que vai funcionar para um não funciona para o outro, então a gente ter esse olhar individualizado para cada paciente, né? O Dr. Walter Lana, ele a parabenizou, parabéns e obrigada, doutora Maria Fernanda, pelo conteúdo rico que trouxe para a gente hoje. Trazer o viés reabilitativo da fisioterapia com o Pilates é importantíssimo, principalmente dessa forma macro. Concordo com você, viu, doutor? Em gênero, número e grau, assim, é algo que enriqueceu muito a todos nós, tenho certeza. A Maria José Mamed Leite perguntou se tem uma bibliografia que associa o Pilates à não realização. Acho que ela quis dizer a não realização. Maria, se você tiver ainda aí para você reformular. Um pouquinho mais, não sei. Mas eu acho que ela quis dizer algo. Bibliográficas. Para contraindicações, eu creio que ela. Na realidade, que eu saiba na literatura, a questão é associar a patologia do que o paciente traz, né? Para você saber exatamente quando que você vai entrar com o recurso ou não. É aquilo que eu coloquei no início. Se você está de frente, por exemplo, com uma situação de bandeira vermelha, a gente vai colocar nem a mão no paciente. Né? A gente vai ter que encaminhar esse paciente para o médico, se ele está com uma possível fratura, uma possível trombose, né? Então, quem tem que diagnosticar essa questão é o médico, para depois ele encaminhar para a gente.
Aí um outro exemplo, como eu coloquei na aula, se eu estou de frente a um paciente com uma dor neuropática aguda, eu também não vou realizar o Pilates, mas não existe algo que eu vou falar numa referência bibliográfica que é contra o Pilates, não é isso. O que a gente vê daí são as guidelines ou as próprias referências bibliográficas apontando para a gente quando você vai estudar aquela patologia, né? E aí, quando você estuda aquela patologia, aí você vai entender quais são os possíveis tratamentos para aquela patologia, para daí você poder traçar esse tratamento. Então, é uma coisa aí um pouquinho maior. Mas se você quiser explicar um pouco melhor a tua pergunta, não sei se eu te respondi, Maria José. Ela falou O que ela escreveu agora? a reabilitação. Se tem alguma bibliografia que associa o Pilates à reabilitação. Sim, uma dessas eu mostrei aqui em aula também, que hoje, como a dor crônica em lombar é algo que a gente tem um índice mundial muito elevado, muito alto, né? 90% da população brasileira vai desenvolver dor lombar, é uma das patologias mais utilizadas. E uma das referências que eu trouxe aqui, publicada há 2 anos, foi mostrando que o Pilates, sim, ele é uma técnica que vai auxiliar muito no tratamento do paciente com dor lombar crônica, tá? Ótimo. Se vocês quiserem, depois eu passo para... Bom, a aula também ficou gravada, eu trouxe ali a referência, mas se vocês precisarem entrar em contato comigo, eu mando o trabalho para vocês. Ótimo. E a Maria Eduarda perguntou se o Pilates para gestante, você acha interessante trabalhar? Sim, também. E, de novo, é isso. Quem é este meu paciente? Então eu estou de frente de uma paciente que está gestante. Qual é a fisiologia da gestante? É outra. Então, eu vou ter que entender toda essa fisiologia da gestante, aumento de fluxo sanguíneo. Eu estou de frente a uma pessoa que está com risco ou não, é uma gestação fora de risco. Tudo isso tem que ser levantado na avaliação. Tudo isso. E se aí sim, dentro do que eu avaliei, estou de frente a uma pessoa gestante que eu posso dar continuidade a uma atividade física, e aí sim eu vejo que existe essa indicação, aí eu vou sim poder evoluir com Pilates. E também da mesma forma, eu vou ter que traçar daí o nosso tratamento. Gente, nós somos, acho que, os grandes prescritores de exercício. Então, se tem uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que ter muita clareza, que eu gosto sempre de pensar é como que eu construo esse programa de exercício para o meu paciente dentro dessa evolução gradativa, e isso também para gestante, uma pessoa que nunca fez atividade física na vida, ou uma pessoa que já tinha uma atividade prévia, então eu já consigo começar numa etapa um pouquinho mais avançada, enfim, eu acho que é bem válido, sim, desde que você tenha a expertise, o conhecimento, ou trabalhe dentro desta área, né, da gestante. Que é um público mais específico, né, doutora? Com mais particularidades, especificidades, né? Então... Precisa estudar e entender isso. Como é o paciente idoso também, a geronto. Gerontologia é outra área, tem que ter todo o conhecimento de geronto para daí eu poder aplicar o Pilates ou não, qual é o momento correto, o que realmente essa pessoa precisa, né? Exatamente. Acho que, então, encerraram-se as dúvidas, né? Não tem mais nenhuma dúvida aqui. Gostaria de agradecer, né, primeiramente a doutora Maria Fernanda, né, reforçar os nossos agradecimentos, os agradecimentos do doutor Rafael Martins Ferres, pela contribuição, pela didática, pela aula, pelo conhecimento compartilhado, né? Então, gostaríamos muito de agradecer e agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a todos os profissionais, estudantes que estiveram aqui conosco, né? Essas aulas, na verdade, esses conteúdos nós gravamos para vocês, né? Como a gente falou no comecinho, da transmissão, e a gente fica muito feliz, né? Hoje a gente teve bastante pessoas aqui conosco no ao vivo, então a gente fica muito feliz com a adesão, né? Essas adesões têm aumentado significativamente a cada semana, e só reforçar que na semana que vem nós estamos aqui de novo, né? Então, ao longo da semana, a gente faz a divulgação do tema, do profissional,
E agradecer vocês novamente e falar que a gente aguarda vocês aqui conosco semana que vem, tá bom? Muito obrigada, boa noite, Rayane. Boa noite, doutora Maria Fernanda, muito obrigada e que nós possamos nos encontrar outras vezes. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.